E galera, dessa vez os fãs do GTA 6 foram tão além que literalmente estão instalando microfones espiões ao redor dos estúdios da Rockstar. E teve até um youtuber alemão que acabou sendo preso tentando invadir os estúdios da Rockstar Games em Edimburgo. E para lidar com toda essa situação, a Rockstar colocou escolta policial 24 horas, 7 dias por semana, ao redor da Rockstar North. E no meio disso tudo, o Strauss Zelnick, o CEO da Take-Two Interactive, empresa dona da Rockstar, simplesmente virou um personagem do WWE 2026. Vocês conseguem acreditar nisso? Pois é, acredite ou não, eu não tô inventando nada, tá? Isso são notícias reais e é o que você vai conferir no vídeo de hoje aqui no canal Sunny Play. Aliás, quer saber de todas as novidades a respeito do universo da Rockstar Games e do GTA 6? Você tá no lugar certo. Então, já chega deixando um like pesado, porque no vídeo de hoje eu vou atualizar você com todas as novidades a respeito do GTA 6. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunny Play aqui outra vez e galera, vamos começar pelo óbvio, tá? A Rockstar North, que fica lá em Edimburgo, um dos principais estúdios da Rockstar Games, vem sendo assediada de uma forma como nunca antes na história. Só que isso não é de hoje não, tá? Quem vem acompanhando o canal Sunny Play já tá ligado nas notícias que eu já trouxe aqui, no qual fãs vêm visitando a fachada do estúdio, além de youtubers que tentam abordar os funcionários na rua fazendo perguntas, filmando sem autorização. E só pra piorar a situação, tem reportes de fãs subindo até drones na dependência dos estúdios pra tentar conseguir qualquer informaçãozinha sobre o GTA 6. Só que é óbvio que a Rockstar Games alguma hora teria que fazer alguma coisa a respeito e essa hora chegou. De acordo com informações vazadas, a Rockstar Games teria preparado um verdadeiro esquema de segurança, nível FBI, com patrulhamento constante, incluindo carro de segurança circulando de 20 a 30 minutos ao redor do prédio, escolta policial pros executivos. Pois é, os membros mais importantes do estúdio são acompanhados por agentes todas as vezes que deixam as dependências da Rockstar. Além também de monitoramento por sistema CFTV, que seriam as câmeras em torno dos estúdios 24 horas por dia, além também de uma vigilância ininterrupta de 3 a 4 seguranças fazendo uma patrulha a pé 24 horas por dia, também 7 dias por semana. Pois é, rapaziada, eu nunca imaginei que um estúdio de games teria que se equipar dessa forma para se proteger contra vazamentos e até mesmo assédio dos fãs. Inclusive, toda essa segurança conta com apoio oficial do governo da Escócia, que enviou um apoio adicional com patrulha de segurança privada especial para aumentar ainda mais a proteção ao redor do estúdio. Então, vocês imaginem só, a Rockstar tá contando com apoio oficial da Escócia para proteger o seu estúdio, os seus funcionários e, consequentemente, informações sobre o GTA 6. Eu confesso para vocês que eu nunca vi isso em nenhum outro estúdio, em nenhum outro game na história, o que só mostra como o GTA 6 vai ter um impacto muito maior no mundo do que a gente imagina. Só que aqui vem um detalhe que simplesmente dividiu a internet. Isso porque algumas postagens no Reddit revelariam que um fã teria instalado inclusive microfones de alta sensibilidade próximo aos prédios da Rockstar North. E bom, o objetivo é basicamente um só: monitorar os decibéis ao redor do estúdio para tentar detectar algum abalo sísmico ou variação sonora que pudesse indicar que o trailer 3 está sendo produzido por lá. Meu Deus do céu, né? Como se a captura de movimento dos jogos ou até mesmo algum tipo de gravação do trailer fosse feito na Rockstar North. Os fãs vão muito além, cara. Então assim, a situação é absurda? Parece coisa de filme de espionagem? Parece. Mas sabe o que é pior disso tudo? Não dá pra saber ainda se essa informação é oficial. O cara de fato compartilhou as informações no Reddit, mas não dá pra ter uma certeza se tudo isso não faz parte de uma fanfic, uma piada, ou se é apenas a face realística da paixão dos fãs pela Rockstar Games. O lance é que o portal Viciados levantou toda essa história, inclusive mencionando o usuário do Reddit, que se chama TMPropMaster420. E olha, antes que você pense que tudo isso é apenas um puro delírio, um outro usuário do Reddit foi lá, comparou o áudio do arquivo de referência e afirmou que os dados batem com a captação feita externamente na Rockstar North. Ou seja, rapaziada, tem embasamento e apesar de ser maluquice, tem tudo pra ser real. Só que aqui que a gente chega na notícia mais polêmica da semana. Um youtuber alemão chamado Uber Gaming e toda a sua equipe simplesmente foram detidos por uma tentativa de entrar nos prédios da Rockstar North lá em Edimburgo. E olha, segundo relatos, eles teriam filmado a tentativa, inclusive tem uns vídeos disponíveis na internet
internet, você deve estar vendo aí agora. E o pessoal da segurança foi acionado, chamou a polícia e o grupo acabou sendo levado. Segundo informações do portal Viciados, embora a elucidação rápida da situação, a notícia viralizou em questões de minutos, a ponto que o próprio Uber Gaming foi até o seu perfil do Twitter e se pronunciou a respeito, dizendo que a história não era bem assim como estava sendo comentada e que ele não foi preso nem passou por nenhum tipo de constrangimento, que ele apenas estava tentando ali mostrar como um fã as expectativas pro jogo. Só que olha, no meio de tudo isso, diversos portais afirmam que a notícia é real e que ele realmente acabou sendo encaminhado ali pela polícia de Edimburgo. No final das contas fica aquele disse-me-disse, não há nenhuma confirmação oficial, só que uma coisa a gente pode ter certeza, tá? Os desenvolvedores da Rockstar Games têm que tomar bastante cuidado, principalmente nesses momentos aí que se aproximam pro lançamento do jogo, porque se os caras já estão chegando a esse ponto de perseguir funcionário, ficar fazendo pergunta, gravar a pessoa sem autorização de imagem e ainda publicando tudo isso nas redes sociais, em troca de simples cliques e visualizações, olha, infelizmente a gente pode esperar de tudo dos fãs da Rockstar. What's your name? Jason Duval. I seen you here before. Só que vamos cortar um pouco o drama por aqui, tá? E comentar um pouco sobre notícia boa que a gente tá precisando. Isso porque tem um sinal muito positivo no horizonte, de que de fato o jogo vai estar chegando no dia 19 de novembro e que novas informações a respeito podem estar chegando antes do que a gente imagina. O perfil King Zazin levantou um detalhe muito interessante, que praticamente nenhum grande jogo tem confirmado seu lançamento para novembro de 2026. Além disso, de setembro a novembro, o calendário tá praticamente vazio, o que obviamente não é coincidência, tá? É uma fuga estratégica de toda a indústria. E o monstro tem um nome: GTA 6. Empresas do setor estão praticamente evitando esse período porque não querem lançar nenhum produto do lado do GTA 6, o que faz total sentido, né? É simplesmente um dos maiores lançamentos da indústria dos games. Ninguém vai querer disputar a atenção. Imagina só um estúdio indie. Cada centavo é primordial no desenvolvimento do jogo. É bem diferente de um game como o GTA, que tem recursos ilimitados. Então os caras gastarem, sei lá, 100 milhões para desenvolver uma ferramenta, é muita grana, mas para eles dá. Eles têm recurso para isso. Agora, para um estúdio indie, 500 mil dólares, $1 milhão é dinheiro infinito. Então ninguém vai querer sacrificar todo o seu investimento, o trabalho de uma vida para disputar com um jogo como o GTA 6. E o King Zazin ainda adicionou o seguinte detalhe: o impacto que o GTA 6 está causando na indústria. Porque eu acho que nunca na história houve um jogo em que basicamente todos os concorrentes alteraram a sua data de lançamento ou evitaram confirmar alguma data de lançamento próxima, justamente para evitar essa competitividade. Embora eu acho que, vamos combinar, nenhum jogo vai conseguir competir com GTA, mas só o fato de direcionar o seu marketing próximo ao lançamento do jogo já pode ofuscar completamente o projeto. E olha, mantendo ainda dentro do universo games, mas mudando um pouco de assunto, quem acompanha o canal Sunny Play já tá ligado que eu comentei em um dos nossos últimos vídeos que o Reese, do podcast Kiwi Talks, já confirmou a sua viagem pra Índia, agora no mês de junho. E ele inclusive tinha feito uma aposta com uma das suas fontes, que é um desenvolvedor da Rockstar, que teria garantido que o game teria uma versão pra Nintendo Switch, lançada na data do lançamento junto com as outras versões. Só que o fato é que eles fizeram uma aposta que se essa versão fosse confirmada até maio, o Reese pagaria um jantar pra ele. E se não se confirmasse, ele pagaria um jantar pro Reese. E acreditem se quiser, o Reese ganhou essa aposta e tá indo pra Índia pra levar o seu prêmio. Mas não vai ser só isso. Ele também vai conseguir uma entrevista exclusiva com esse desenvolvedor. É isso mesmo que você tá ouvindo. Ele confirmou que vai realizar uma entrevista com um veterano da Rockstar, uma pessoa que teria trabalhado tanto no GTA V quanto no Red Dead e possivelmente no GTA 6 e que nunca teria dado uma entrevista antes. Então não é uma fonte que vocês já conhecem, como é o caso do Obi Vermage, como é o caso do Mike Orks, que volta e meia também dá alguma entrevista, como é o caso do Joey Rubino, que fez direção criativa em diversos jogos da Rockstar. Nesse caso aqui é uma pessoa, entre aspas, anônima, que ninguém conhece. Então o primeiro contato que essa pessoa vai ter publicamente é através dessa entrevista do Kiwi Talks, galera. Vai ser icônico. E ele também comentou que espera que o trailer 3 do GTA 6 já tenha sido lançado até lá para conseguir mais informações a respeito do jogo. E que, independente disso, esse veterano da Rockstar, falando em público pela primeira vez, com um dos jornalistas mais respeitados da comunidade do GTA, sem dúvidas, vai gerar um conteúdo exclusivo. Então, ó, já fica ligado aqui no canal Sunny Play, porque esse mês de junho, se a Rockstar Games não revelar nenhuma informação oficial, pelo menos a gente vai ficar sabendo algumas informações bem pertinentes através do Reese do podcast Kiwi Talks. E ó, se
se você já tá animado até aqui, toma uma aguinha e respira, porque aqui é onde a realidade atingiu níveis absurdos. O Strauss Zelnick, que já é uma figura bem conhecida aqui no canal, nada mais nada menos do que o CEO da Take-Two Interactive, empresa dona da Rockstar. O cara é simplesmente o chefão da porra toda. E galera, acreditem se quiser, ele foi adicionado como personagem jogável no jogo de luta WWE 2K26. Pois é, o jogo oficial de wrestling da Take-Two. E olha, o mais curioso é que ele foi adicionado sem nenhum tipo de publicidade, só colocaram um patch note ali, dizendo que ele foi adicionado pra galera descobrir totalmente de forma orgânica. E o mais louco de tudo isso, né, como se o executivo da empresa se tornar um personagem no jogo de luta já não fosse maluquice total, mas as specs do personagem do Strauss tem 77 de overhaul, que é maior que alguns dos personagens icônicos do jogo, como o Ed Guerreiro na versão de 97 ou até mesmo que a versão retrô do CM Punk. Ou seja, um CEO da indústria dos games tem uma nota maior do que as lendas do wrestling. E a música da entrada do Strauss, que é aquele momento icônico dos lutadores, é nada mais nada menos do que a faixa do Frank Sinatra My Way. Yes, there were times I'm sure you knew. E ó, tem um detalhe aqui, tá? Porque essa música só toca na entrada do Strauss. Ela foi licenciada oficialmente só pra ter o personagem do CEO da Take-Two. E além disso, os narradores oficiais do jogo, que é o Michael Cole e o Wade Barrett, gravaram comentários exclusivos, anunciando o homem da mesa, um empresário, nada mais do que o CEO Strauss Zelnick. It's the chairman, the CEO, Strauss Zelnick. E não para por aí não, tá? O Strauss também gravou algumas lines pro jogo, dizendo que ele tava tentando buscar um título pra Take-Two no WWE. Vocês acreditam? Pois é, rapaziada. Temos o chefão da Rockstar como personagem de um jogo antes do lançamento do GTA 6. Acreditem se quiser. Então fica a dica pra você. Você tá chateado com o Strauss? Você é daquela galera que acha que o cara somente tá iludindo o público? Pega aí o WWE, coloca o Strauss em uma gaiola igual o Peter Park e desconta a sua frustração nele aí pra dar uma extravasada. Agora, deixando a brincadeira um pouco de lado, o fato de um CEO de uma empresa de tecnologia tão importante quanto a Take-Two se tornando personagem de um jogo, se tornando meme, hype, trend, mostra exatamente o tamanho e o impacto que o GTA 6 tem, porque no final das contas, toda essa popularização da imagem do Strauss, principalmente nos últimos meses, vem muito da expectativa do jogo. E o cara foi de um chefe executivo de uma das empresas mais importantes do mundo para se tornar um ícone da cultura pop. Tudo isso por causa de um jogo que ainda nem lançou. Eu sei que parece loucura, tá? Mas isso é só uma amostrinha do impacto cultural que o GTA 6 está prestes a causar no mundo. Então é isso, galera. Por hoje é só. Mas não fica por aí não, tá? Vai conferir um dos últimos vídeos que eu trouxe aqui no canal Sunny Play com todos os primeiros easter eggs confirmados do GTA 6, que já estão ali, aparecem nos trailers, nas screenshots. Só que, olha, acredita, muita gente nem percebeu, tá? Nesse vídeo, inclusive, eu mostro easter eggs exclusivos que você não viu em nenhum outro lugar do mundo, só aqui no canal Sunny Play. E ó, se você quer ficar sabendo de todos esses detalhes exclusivos, notícias e acompanhar quando sair o trailer 3, viver esse momento junto comigo, já clica aqui embaixo no botão inscreva-se e ativa o sininho, que é totalmente de graça. Fica ligado que sempre que tiver novidade você vai acompanhar tudo aqui. Aliás, GTA 6 é aqui no Sunny Play. E ó, não esquece de deixar o like pesado, que é de graça, não leva nem um segundinho, mas mostra pro YouTube que o nosso conteúdo é de qualidade e merece ser recomendado. E se você quiser assistir os nossos vídeos antes de todo mundo, ter seu nome passando na tela, acesso a GIFs, figurinhas, vídeos, lives e sorteios exclusivos, além de apoiar o nosso trabalho, já clica aqui embaixo no botão Seja Membro e vem fazer parte da Máfia Sunny Play você também. Ou clicando no botão Super Thanks a partir de R$1, deixando a sua mensagem personalizada pra todo mundo ver. Corre nas nossas redes sociais, eu tô sempre atualizando vocês das novidades. E vocês também podem mandar sugestões de vídeos novos como esse aqui. E não fica por aí não, tá, meu queridão? Escolhe um desses vídeos do canal Sunny Play, que aqui só tem vídeo pra vocês, e continue nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, espero que tenham gostado de mais um vídeo do canal. Tamo junto, aquele abraço e falou!